Glória a Deus. Querido, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, versículo 14, 15, 16 e 17. Nós vamos ler 4 versículos. E quantos já sabem qual a série de mensagens que nós estamos começando hoje? Qual é o nome da série de mensagens? Tá, eu acho que o valor está muito baixo, né? Porque vocês estão falando. Diga assim, valores. Fala mais forte um pouquinho, diga valores. Amém. Pastor, que valores são esses? São os valores que Deus tem nos entregado como igreja. Entenda isso, tá? Você que está chegando agora na comunidade da família, ou está nos conhecendo agora, nós temos muito claro aqui uma missão, nós temos muito claro aqui uma visão, e nós temos muito claro aqui alguns valores. Os valores falam daquilo que nós queremos ser, mas daquilo que também nós não queremos ser. Os valores são princípios elementares que nos fundamentam. E se você quer, entenda, escute, cada igreja, nós entendemos isso, que Deus abre, porque igreja, na verdade Deus planta. Igreja não é que nem comércio, que você abre e fecha. Igreja, ela é plantada, amém? Há um processo de plantio de uma igreja quando ela é verdadeira. Infelizmente você vai ver que existe o verdadeiro e o falso, né, em tudo. Mas cada igreja que é plantada e que nasce, ela nasce com um propósito, amém? Ela nasce com um objetivo e ela necessariamente nasce com alguns valores. Por isso que existem igrejas para alcançar todos os tipos de pessoas, porque Deus, ele não quer alcançar só alguns, Deus, ele quer alcançar todos, amém? Então nós, como nascemos como comunidade da família, Deus foi muito claro conosco que nós somos uma igreja de famílias para famílias, e ele nos entregou alguns valores. E essa série ela vem para rememorar, para trazer à memória, ou talvez fazer você conhecer os 6 valores basilares que fundamentam o nosso dia a dia, o nosso caminhar de prática, de vida, de verdade, como igreja do Senhor. Quando eu olho para os meus valores, eu olho para aquilo que eu sou, mas eu também olho para aquilo que eu não quero ser. Então nós sabemos muito, pastor, e por que a gente não faz isso? A gente olha para os nossos valores, como igreja, Deus nos chamou para fazer isso, ok, então vamos fazer. Não, Deus não nos chamou para fazer isso, então a gente já sabe, não, vai ter alguém que Deus chamou para fazer, amém? Porque uma coisa que nós entendemos, quando você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada, é verdade ou não é? Mas quando você entende aquilo que Deus te levantou, te chamou para fazer, aí você consegue se tornar eficaz naquilo que Deus chamou para fazer. E nós temos 6 valores aqui, nós vamos falar durante esse mês de junho de cada um deles. Hoje nós vamos falar, pastor Raimundo já falou do primeiro, eu quero continuar nele, que é o nosso primeiro valor. A Bíblia é o nosso manual de vida e de prática de fé. Mas eu queria que você aprendesse comigo, mesmo que você não vá decorar agora os 6 valores, eu queria que você começasse a internalizar isso. Diga assim, o primeiro valor, diga, é a Bíblia. É o meu manual de vida e prática de fé. Diga, o segundo valor é Jesus é a nossa mensagem. Não, tá fraco, diga mais só, Jesus é a nossa mensagem. Diga 3, ser discípulo que faz discípulo. Diga, é o meu chamado. Diga assim, 4, liderança pelo serviço é nossa identidade. Diga assim, 5, diga excelência. Não, diga mais forte, excelência é o nosso espírito. Diga assim, 6, contribuir é o nosso privilégio. Amém? Então nós temos 6 valores fundamentais e tudo que acontece nessa igreja vai passar por esses 6 valores. E hoje eu quero falar sobre a Bíblia é o nosso manual de vida e prática de fé. E eu queria que você acompanhasse comigo 2 Timóteo capítulo 3. Eu amo esse texto. Você encontrou aí? 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 14, 15, 16 e 17. Mas nós vamos se ater mesmo ao 16 e 17. Você encontrou? Diga amém. Está muito fraco, gente, hoje. Acho que vocês estão precisando passar ali na comunidade Foods depois, viu?
Tem uma pizza top ali hoje, tá? Você encontrou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo: quanto a você, Timóteo, ele está falando a Timóteo, porém, permaneça, diga comigo, permaneça, amém, nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem as aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Versículo 16, pois toda a escritura, diga comigo, toda a escritura, diga mais forte, diga toda a escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, fale útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, diga assim, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Então hoje, queridos, nós vamos, pastor Raimundo já falou em Hebreus, que a palavra de Deus é viva e poderosa, né? Eficaz. E agora nós vamos falar aqui em Timóteo sobre, mais uma vez, como essa palavra é inspirada, é útil para várias coisas. E eu quero que você entenda primeiro que Paulo, ele escreve essa carta para alguém muito querido, alguém muito próximo a ele. Paulo não escreve essa carta como quem manda uma mensagem para quem não conhece, como quem manda uma mensagem de um call center para tentar uma lista de transmissão como a gente faz hoje, ou tem gente que é mestre em encaminhar mensagem em grupo de WhatsApp, já viu? Ele passa o dia encaminhando mensagem de grupo de WhatsApp, o tempo todo fazendo spam, né? E hoje está demais, hoje a gente vive uma era de excesso de informação, mas Paulo não. Paulo escreve essa carta para uma pessoa muito próxima, muito querida, uma pessoa que de fato era um discípulo, era alguém que estava sendo preparado por ele. E não por acaso essa carta é uma das cartas mais pessoais, mais comoventes, uma das cartas talvez mais íntimas de todas que Paulo escreveu, porque ele não escreve de atacado especificamente para uma igreja, como ele escreve para Corinto, para Éfeso, embora ele sabia que Timóteo ia repassar e precisava realmente repassar o conhecimento dessa carta, no caso aqui para a igreja de Éfeso, que ele estava pastoreando, mas ele escreve para orientar Timóteo, já pela segunda vez nessa carta, mais ou menos no ano 67 depois de Cristo, ele preso, numa prisão romana, aguardando ser morto, aguardando a sua execução pelo imperador da época, que era Nero, terrível se você for estudar, e ele escreve de uma forma muito pessoal para encorajar, dizendo assim, Timóteo, é como se ele dissesse, pode ser que essa seja a última carta que eu escrevo para você, pode ser que essa seja a última mensagem. Você já pensou a oportunidade que você tem de talvez um dia, Deus te livre e guarde, mandar a última mensagem, o último texto de WhatsApp para alguém que é muito importante para você. Agora na enchente do Rio Grande do Sul a gente viu alguns casos que nos impactaram, de filhos mandando últimas mensagens para os pais. Quem viu esse tipo de mensagem? E são coisas que nos comovem. Então pense que essa carta é como se Paulo estivesse escrevendo pela última vez para alguém que ele amava, e ele quer aqui repassar suas últimas lições, algo muito importante, e aí por isso que ele quer encorajar ele a seguir. E aí Paulo escreve dizendo, olha Timóteo, eu preciso te ensinar algumas coisas. E especificamente aqui no capítulo 3, ele passa 3 instruções. Do versículo 1 ao versículo 9, ele começa dizendo o seguinte, Timóteo, foge dos falsos. Ei, escute, hoje, não é só hoje que tem muita falsificação barata por aí não, desde aquela época já existia. E por isso que Paulo, ele começa esse capítulo 3 dizendo,
Timóteo, foge daquilo que é falso, daquilo que parece verdade, mas não é, dos falsos ensinamentos, e cada vez mais estão ficando sofisticados. Aquilo que fala como crente, fala como Bíblia, parece que é Bíblia, é gostoso de ouvir, você acha interessante, às vezes você diz, não faz sentido, é assim, mas às vezes é só antropocentrismo, é só o homem falando, não fala de Deus, fala do homem para o homem, somente para o homem. E ele diz assim, ó, foge desses. Então do versículo 1 ao versículo 9 ele vai falar, foge do que é falso. Do versículo 10 ao versículo 13 ele vai falar, mas segue aqueles que ainda são verdadeiros. Escute, da mesma forma que no seu trabalho existem os falsos e os verdadeiros, e eu creio que você busca ser um verdadeiro, amém? Amém? Na sua empresa, no seu empreendimento. Você precisa entender que no Evangelho também existem os falsos e os verdadeiros, e nós precisamos identificar. E aí ele diz, olha, segue o que é verdadeiro. E aí no versículo 14, 15 e 16 que nós lemos, ele diz, agora permanece na palavra, permanece naquilo que você aprendeu. A única maneira de nós vencermos aquilo que é falso é primeiro identificando o falso, conhecendo o verdadeiro e permanecendo no que é verdadeiro. A única maneira de você vencer a Satanás é você entender onde que tem assim diz o Senhor. E é na sua palavra, amém, queridos? Porque assim diz o Senhor é a resposta conclusiva para todas as controvérsias da nossa vida. Então Paulo ele está escrevendo aqui para Timóteo exatamente para alertar basicamente essas três coisas. Diga comigo para você aprender, foge dos falsos. Não, fala mais forte por favor, diga foge dos falsos. Diga segue os verdadeiros. Diga permanece na palavra. Amém. Pastor, como é que eu faço para discernir o que é verdadeiro e o que é falso? Conhecendo o que é verdadeiro. Alguém já disse assim, uma vez eu recebi uma crítica, e aí eu fui me aconselhar com um pastor mais experiente. Ele disse assim, pastor, fique tranquilo, porque a melhor forma de você mostrar um prédio torto, não é você apontando que aquele é torto, é você construindo um prédio reto do lado. A melhor forma de você apontar que algo é falso, não é verdadeiro, não é você, muitas vezes, porque hoje a gente é muito mestre, se indignar, isso, aquilo. Não, meu irmão, só faz o que é verdadeiro, só faz o que Deus te mandou fazer, constrói o que é reto, que aquilo que é torto, o próprio Deus vai se encarregar de demonstrar. Então o que Paulo está dizendo é, olha, você não precisa ficar se justificando, agora você precisa se identificar e fugir do que é falso. E permanecer no que é verdadeiro. E aí ele diz, permanece nessa palavra que você aprendeu desde a infância. Por isso que nós acreditamos na infância. Por isso que nós não dizemos aqui, as crianças são a igreja do futuro, não. Aqui na comunidade da família, o teu filho já é a igreja de hoje. O culto que tem lá é um culto para ele. Ele não está lá brincando, não. Ele está cultuando ao Senhor. O teu filho de 2, 3 anos, a minha filha, é a igreja de hoje. Os pastores de amanhã, os líderes de amanhã. A gente não faz igreja aqui pensando somente na gente. A gente faz igreja aqui pensando nos nossos filhos. Porque eles já são igreja do Senhor, amém, queridos? Então, ele diz, olha, aquilo que você aprendeu na infância, só permanece, porque você já aprendeu. Versículo 15 é o que ele está dizendo, eu só estou introduzindo aqui, porque às vezes nós temos essa tendência de achar que nós aprendemos só na infância, e depois a gente já sabe tudo. Sabe quando é que, pastor Raimundo sempre fala isso, que o ser humano começa a morrer? Quando ele para de aprender. Sabe quando é que começa a nossa queda? Quando a gente acha que já sabe de tudo. É quando você vem para um culto e diz, eu já sei tudo que o pastor vai falar. É quando você vai para uma palestra e diz, não, eu já sei tudo aquilo ali. Não, tudo aquilo eu já sei. Quando na verdade, querido, todos os dias Deus quer nos ensinar algo novo, amém? E fazer nos aprofundar naquilo que a gente já aprendeu e permanecer. Então ele diz, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. E aí ele começa aqui, ele faz algumas declarações importantes. Versículo 15, na parte A, ele diz assim, primeiro, as escrituras são sagradas, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras. Segundo, na parte B, as escrituras conduzem à salvação, porque elas são capazes de torná-lo sábio para salvação.
Terceira coisa que ele fala aqui no versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, as escrituras são verdadeiras, são confiáveis, são úteis. E no versículo 17, as escrituras nos capacitam para o serviço. É sobre esses 3 pontos que eu quero falar. Primeiro ponto é: nós, como comunidade da família, sabendo que a Bíblia é o nosso manual de vida e de prática de fé, nós acreditamos em toda a Bíblia e não somente uma parte dela. Então eu queria que você falasse comigo, diga assim: nós, fala mais forte, diga: nós acreditamos em toda a Bíblia e não somente uma parte dela. A gente não é daqueles que faz assim: Senhor, fala comigo aqui, pá, abre, aí toda disciplina no primeiro momento, não é fruto de alegria, fecha a Bíblia. Não, essa não, Senhor, manda outra, né? Queridos, toda a Bíblia. Você pode até, no momento de desespero, a Bíblia dizer: Senhor, fala comigo. Não é que isso, você não possa fazer isso. Deus já falou comigo assim. Sabe quando você está muito agoniado, você diz: meu Deus, não sei nem por onde começar. Fala comigo aqui, papai. Ele fala, amém? Mas nós não escolhemos. A gente não fica assim: não, esse trecho da Bíblia é gostoso, esse aqui eu quero. Não, esse outro eu não quero, esse aqui deixa para lá. Não, toda a Bíblia, e não somente uma parte dela, é viva, é poderosa, é eficaz, é inspirada por Deus. Sabe o que a palavra inspirada quer dizer aqui no sentido, no original mesmo? Quer dizer que é aquilo que estava respirado por dentro e agora foi aspirado para fora. É literalmente, ele está dizendo assim, ó: toda a escritura foi soprada por Deus. Sabe o que Deus faz? Deus, quando cria o homem, e não é por acaso, Deus, quando cria o homem, Ele desenha o homem lá em Gênesis. Ele desenha o homem todinho ali, né, em Gênesis 2, capítulo 7. E a Bíblia diz que Ele vai lá e sopra nas suas narinas. E ali o homem tem vida. Ele poderia ter dito, como Ele fez para o mundo: haja luz, haja vida. Poderia sim ou sim? Com certeza. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Ele sopra. Faça assim comigo para acordar a pessoa que está do seu lado. Ele sopra. Aí, quando desce o Espírito Santo, ele diz: descerá sobre vocês. E o Espírito Santo vem como um sopro e desce sobre aqueles homens também. E a Bíblia, Paulo está dizendo, toda a Escritura foi soprada pelo Espírito Santo. É como se ele estivesse dizendo: assim como Deus soprou o fôlego de vida lá na narina do homem, Ele também soprou palavra por palavra para ser escrita. É aquilo que estava dentro de Deus e foi soprado para fora, para nós. Por isso que toda ela é inspirada. O que isso quer dizer, pastor? A Escritura não é o resultado de um pensamento humano, filosófico, bonito. A Escritura é o sopro do próprio Deus revelado ao homem. Por isso que muitos teólogos dizem assim: quando o homem quer falar com Deus, ele ora. Mas quando o homem quer ouvir Deus, ele lê a palavra. A gente sabe que quando nós oramos, nós também ouvimos Deus, amém? Porque a oração não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla, não é um monólogo, é um diálogo. Mas se você quer ouvir Deus falar com você, meu irmão, leia a sua Bíblia. Eu falei um dia desse aqui que conhecer a palavra de Deus não é andar com a Bíblia de Deus debaixo do braço. Porque tem gente que, se você pegar a Bíblia dele, tem cheiro de desodorante. De tanto que ele anda, ou de outra coisa, né? Misericórdia. De tanto que ele anda debaixo do braço. Não, tem gente que, se você for na casa dele, tem uma Bíblia aberta do tamanho do mundo, no Salmo 91, mas tem tanta poeira, mas tanta poeira nela, que só Jesus. Aí a irmã chegou no culto e disse assim: meus irmãos, eu queria que vocês orassem por mim, porque o diabo é sujo. Tem 15 dias já que eu não encontro o meu óculos, já procurei em todo canto, eu não tenho condição de fazer outro óculos, e o diabo deu sumiço no meu óculos. E a irmã disse: então vamos ler, abrir a Bíblia para a gente poder ler e orar. Quando ela abriu a Bíblia, o óculos caiu de dentro da Bíblia. Foi milagre, né? Queridos, conhecer a palavra de Deus
é de fato se deleitar na palavra de Deus, amém? Então nós acreditamos em toda a Bíblia. E John Wesley, ele fala isso, ele vai dizer que, olha que coisa interessante, John Wesley quando comenta isso, ele diz assim, o Espírito Santo não só inspirou esses homens a escrever a palavra de Deus, mas todos os dias quando eu paro e abro a minha Bíblia, esse mesmo Espírito Santo está me inspirando a entender a palavra de Deus que foi escrita. Então entenda, queridos, por isso que a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Não está dizendo que a gente não tem que conhecer a Bíblia, está dizendo que se você for conhecer a Bíblia só por conhecer, você já viu, tem gente que conhece a Bíblia mais do que eu e você e nem Deus acredita, são mortos pela letra. Mas nós precisamos entender que esse Espírito que inspirou, quando a gente abre a Bíblia com fervente oração, dizendo, Senhor, me instrui, eu quero aprender, eu acredito no que está aqui. Esse mesmo Espírito está inspirando as nossas vidas para entender aquilo que foi escrito. E aqui nós entendemos que homens santos, como diz 2 Pedro 1,21, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Oh glória! Se a Bíblia não fosse inspirada por Deus, toda ela era somente mais um livro. E eu quero que você entenda, não é à toa que a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido até hoje da história da humanidade. Amém? Não é à toa, é porque de fato a Bíblia é a palavra de Deus, é uma inspiração divina fundamental para a nossa fé cristã. Não é mais um livro, não é aquele livro best-seller que fulano escreveu, vendeu 200 mil cópias e agora ele precisa lançar a segunda edição. Ei, a gente não precisa atualizar a Bíblia, porque ela já é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Direto a gente escuta notícias aí dizendo, ei, descobriram isso, e a Bíblia já fala há muito tempo. Essa é a palavra de Deus que nós cremos, que nós acreditamos. É o nosso manual de vida. Alguém já disse assim, pena que quando nasce, não nasce com manual, né? Os pais dizem, é verdade, não nasce, né, com o seu manual, mas nasce com o manual de Deus. Tudo que nós precisamos saber está aqui, amém? Glória a Deus. Então ela é inspirada, esse é o primeiro ponto. Nós não acreditamos somente em uma parte, nós acreditamos que toda, é o que ele diz aqui, ó, toda, versículo 6, toda, diga assim, toda é toda. Toda não é uma parte, toda não é 99%. É interessante que nós, quem é casado aqui, ou namorado? Glória a Deus, né? Ou vai casar em nome de Jesus, né? Se teu namorado, teu esposo chegasse e dissesse assim, meu amor, eu te prometo que a partir de hoje eu vou ser 99,9 fiel a você. 99,9 fiel. Só vou ter o 0,01 de infidelidade. Tudo certo? O que você diria, mulher? Olha, a minha já me intimou, dava um pau, né? Mansidão, Jesus, sobre a vida dessa mulher, em nome de Jesus. Ela é mansa, gente. Paciência de Jó, oh glória. Nós não aceitamos, mas a gente quer tratar a Bíblia muitas vezes como 99% verdadeira. Não, mas tem isso aqui que não é bem assim, isso aqui eu não concordo. Meu irmão, é a palavra de Deus, você gostando ou não, você concordando ou não. Com a Bíblia a gente não concorda, com a Bíblia a gente entende e vive. A gente entende de Senhor, me ajuda a viver as verdades que o Senhor tem revelado e inspirado aqui nessa Escritura Sagrada. Segunda coisa, segundo ponto, não existem contradições na Bíblia. Toda ela é útil. Diga comigo, não existe contradições na Bíblia. Toda ela é útil. Então o primeiro é que nós não acreditamos somente numa parte, nós acreditamos nela toda. E por outro lado, a gente também não acredita que a Bíblia se contradiz. Toda ela é útil. Amém? Até as aparentes contradições, talvez você possa numa primeira leitura, sem entender o contexto, o texto, a língua original, tudo isso, quando você começa a se aprofundar, por isso que a gente tem um seminário toda segunda-feira aqui, você começa a entender.
Ei, queridos, a Bíblia não é simplesmente um livro bonito de historinha, de princípios morais, de historinha de conto de fadas, de Joãozinho do pé de feijão, de a fadinha do dente. Isso tudo é legal, a gente conta para os nossos filhos. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia é um livro real para nós. E por isso que é muito legal você estudar. E hoje tem muitas ferramentas para você estudar a Bíblia com seus filhos. Porque você está falando de algo que é real. Todos os cultos aqui, no primeiro culto às 17 horas, nós temos a nossa escola de capacitação ministerial para crianças. Nós ensinamos a Bíblia toda para elas, desde o princípio até o fim, desde a criação, queda, redenção, consumação. Ensinamos a Bíblia inteira. Se teu filho começar aqui a entrar aos 1, 2 anos de idade, ele vai sair aos 15 anos de idade, eu te garanto, ele vai saber mais Bíblia do que você. Agora, infelizmente, muitos pais não trazem. E deixa eu te falar algo, infelizmente as escolas também não ensinam, quando ensinam é o contrário, na maioria das vezes. Mas eu quero que você entenda, queridos, nós valorizamos o estudo da Escritura Sagrada e acreditamos que a Bíblia, ela não é só inspirada, mas ela é útil, como está aqui, para o ensino. Diga assim comigo, útil para quê? Pergunte, diga, útil para quê? Paulo aqui, ele está fazendo uma afirmação extremamente importante sobre a natureza da Bíblia. Ele está dizendo, a Bíblia é inspirada, toda ela, e toda ela, além de inspirada, ela é útil. Ele está dizendo, toda ela foi inspirada e toda ela está em uso. Não tem nada na Bíblia que está em desuso. Não tem nada, porque o mundo por aí afora, quando a Bíblia diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e se torna os dois uma só carne, o mundo diz, não, que é isso? Quem disse que para ser um casal, precisa ser o homem pai e mãe, se unir à sua mulher? E Satanás entende, eu quero que você entenda, escute isso, querido, Satanás, ele sempre, a receita de Satanás é sempre a mesma, é sempre pegar o que Deus falou, e distorcer o que Deus falou. Ele sempre fez isso desde o início, e continua fazendo até hoje. Vou te dar só um exemplo aqui, abrir um parênteses. Hoje, quem acredita que a família e o casamento foi criado por Deus? Amém? Então o que Satanás fala desde o início? Ele sempre pega o que Deus falou e tenta deturpar. Deus falou lá no início, olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore, aquela do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente vem dizendo, não, ele sabe que é porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Por isso que alguém já disse, né, que o problema de tudo, no início já começou a gente comendo errado, né? Por isso que a gente tem muito problema com comida, né, gente? Eva já achou bonito, podia comer de tudo, menos daquele. Ela foi exatamente no que não podia. Porque Satanás, ele começa a distorcer as coisas. E aí, a Bíblia diz, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, se torna uma só carne. Olha o que a Bíblia diz. Aí Satanás vem para a gente e diz assim, quem disse que para ser casamento precisa ser entre homem e mulher? Por que não pode ser homem com homem, mulher com mulher? A gente fala, realmente, né? Quem disse? Então, vamos deixar o que a Bíblia está de lá, está tudo certo. Aí, hoje está muito na moda o trisal. Satanás vem para a gente e diz assim, mas quem diz que para ser casamento precisa ser entre duas pessoas? Não pode ser entre 2 homens e uma mulher, não pode ser entre 2 mulheres e um homem, porque não pode ser entre 4. Aí você entra no jornal, é só o que tem, trisal, quadrisal, não sei o que, várias pessoas, todo mundo, tá tudo certo, isso é família também, é casamento. Aí você vai na Austrália e lá eles já estão dizendo assim, mas quem disse que para ser família, casamento precisa ser do mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher? Por que eu não posso me casar com um camelo, com um canguru, com um jumento? Aí o movimento que já está lá muito fazendo, é verdade, eu quero me casar com aquele cachorro. Você acha engraçado? É real, queridos, isso. Aí eu pergunto para você, o que é que se tornou esse casamento, essa família? O nada. Por quê? Porque tudo que eu vou elastecendo demais, tudo que eu vou desconfigurando do original se torna nada. E é isso que Satanás quer fazer com a palavra de Deus. É isso que ele quer fazer com as nossas vidas. Você está entendendo? Diga amém. Então toda a palavra é útil para o ensino. Toda. Aí você pergunta, útil para quê? Paulo mesmo escreve aqui, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Útil para o ensino. A Bíblia já diz, ensina a criança no caminho. Alguém já disse que o exemplo é uma das melhores formas de ensinar. Eu acredito que o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Porque não adianta eu olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu vou te dar um curso,
lancei um curso, né? No Hotmart, como andar de bicicleta. Aí eu vou te vender o curso, como andar de bicicleta. Se você nunca for montar numa bicicleta, meu irmão, levar suas quedas, ralar seu joelho, zero. Não é ensina o que fazer, é ensina como fazer. Não é ensina a criança o caminho, é ensina no caminho, amém? Então é o pai caminhar e ir junto com ela. E dizer, ó, vamos meu filho, é assim, vem comigo. É útil também para a repreensão ou para a reprovação. Pastor, a Bíblia às vezes vai me repreender, vai me reprovar, vai. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 12, eu quero que você abra esse texto e marque na sua Bíblia, porque na minha é marcada de vermelho, porque toda vez que Deus me dá umas pancadas, eu vou para esse texto. E aí eu me coloco mais no meu lugar. Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina, nenhuma repreensão parece motivo de alegria no momento em que ela é recebida, mas sim é motivo de tristeza. Mas mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Meu filho, quando eu te corrijo, quando eu te repreendo, na verdade, aqui, nesse momento, você não vai ficar alegre, você vai ficar triste, mas eu quero que você entenda que mais tarde, a minha repreensão é para te convencer dos teus pecados e te fazer se corrigir. Por isso que é repreensão e correção. Repreender é mostrar o errado, corrigir é corrigir a rota da sua vida. Sabe quando você está andando no carro e aí você se empolga, erra e o GPS diz assim, recalculando rota. Aí você fica perdido, meu Deus, vai logo, vai, atualiza. É assim que Deus faz com a gente. Ele diz, ei meu filho, tem hora que eu te repreendo para te corrigir. Porque tu está indo para lá, mas o meu propósito para você é para cá. E eu preciso corrigir a rota da sua vida. Você está entendendo? Diga, é para mim, Senhor. Eu me lembro de uma vez, eu quero compartilhar esse testemunho pessoal com vocês. Talvez poucos conhecem. Teve uma época da minha vida que eu investi muito na minha vida, só na minha vida, mais pessoal e profissional do que na minha vida espiritual. E teve uma época que eu estudei muito para concurso, eu fiquei mais de 10 anos estudando para concurso, obtive êxito. Passei em mais de 8 concursos no total, quase 10. Fui nomeado, eu estou falando assim que eu fui realmente nomeado para tomar posse. E só que teve um concurso que foi o que eu mais estudei na minha vida. E Deus não me permitiu passar. Eu passei em todas as fases, perdi na última fase. E depois que eu perdi nessa última fase, eu comecei a questionar Deus. Questionar e comecei a querer dar uma de rebelde. Dizer, Senhor, é assim, então não é para ser isso não. Pois botei na minha cabeça, agora eu vou ser juiz. Eu vou ser juiz só de raiva, agora eu vou ser juiz. E aí comecei a estudar. E parece que quando a gente está fora da rota do Senhor, quanto mais a gente faz, parece que menos prazer a gente tem. Mas quando a gente é cabeça dura, a gente quer fazer para mostrar que a gente pode. E aí comecei a estudar, passei na primeira fase de juiz do Rio, na primeira fase de juiz de São Paulo. Aí ia fazer, já estava pronto para fazer a segunda, terceira fase. E quanto mais eu estudava, eu via que não era aquilo que Deus tinha para mim. Eu lia a palavra do Senhor e via que não tinha nada a ver comigo, mas eu estava embirrado, dizendo, já que aquela porta não foi para mim, agora eu vou conseguir essa outra aqui pela força do meu braço. E aí Deus falando, e sabe quando Deus fala e você não quer ouvir? Acho que só eu passei por isso, vocês não passam por essas coisas, né? Aí um dia eu recebo uma ligação de um amigo que tinha muito tempo que não falava comigo. E ele diz assim, Marcos, tudo bem? Eu, tudo bom. Diz, cara, tem 2 dias que eu tive um sonho contigo. E esse sonho não está me deixando dormir. Eu falei, pois me conte. E ele disse, o sonho é o seguinte, eu não sei o que você está fazendo, não sei o que você está passando, não estou acompanhando muito a sua vida. Eu estava morando nessa época, meus irmãos, lá no Tocantins, e ele estava morando em São Paulo. E ele disse assim, mas o sonho que eu tive com você foi o seguinte, eu entrava no auditório, e você estava diante de um grande tribunal, e você estava assim como se estivesse em pé indo sentar, e tinha 2 poltronas muito grandes, eram 2 poltronas de honra. Uma poltrona tinha uma toga grandona da magistratura, aquela toga, na outra poltrona tinha um cajadozão pastoral, e você estava em pé no meio das duas, e eu estava como se estivesse por trás de você, e Deus olhava e dizia assim, eu coloquei ele numa posição que ele vai ter que escolher, entre os planos dele e os meus planos.
sabe você escutar algo que desce como uma faca no seu coração e que faz você entender que a vontade dele, queridos, que a palavra dele é apta para repreender, para corrigir, para recalcular a rota. Se for para o Senhor, você pode aplaudir mais forte. E eu disse assim para minha esposa: amor, se for de Deus, que a gente ainda tem essa, né? Se for de Deus, a prova que eu quero é que eu quero voltar para a nossa cidade. A gente estava já há quase 6 anos fora e não tinha perspectiva de voltar para cá. E eu disse assim: se for de Deus para eu abandonar tudo, a minha carreira que eu estou investindo profissional, e fazer a tua obra, eu quero que Deus faça um milagre, que Ele me leve de volta para a nossa cidade, para a nossa igreja. 2 meses depois eu estava chegando de mudança aqui, e não existia possibilidade humana. Você pode aplaudir o Senhor? Não existia possibilidade humana. Deus fez algo que nunca tinha acontecido na história da carreira da auditoria do trabalho. E o chefe que estava aqui há mais de década saiu e disseram: é você que é para lá. Porque quando Deus, queridos, Ele nos repreende, é para corrigir a rota da nossa vida, amém? E Ele termina dizendo aqui: as escrituras são úteis para repreensão, para correção, mas também para instrução em retidão. Diga comigo: instrução em retidão. O que é isso, pastor? As escrituras fornecem as regras para a gente viver uma vida reta, uma vida em abundância. Pelas escrituras nós entendemos que cada palavra que está aqui foi colocada por uma razão, amém? Deus inspirou cada profeta, cada apóstolo, cada pessoa, cada discípulo que está aqui foi inspirado para escrever aquilo que a gente precisa ouvir. E a pergunta que eu quero fazer para você é: como que isso se aplica para a sua vida? Você já parou para pensar: pastor, estou entendendo, é vivo, é eficaz, é útil, mas como que isso se aplica? Eu quero te ensinar aqui 4 coisas. Primeiro, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia a partir de hoje, pergunte assim: Senhor, o que o Senhor está me ensinando nessa passagem? Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo nesse versículo? Senhor, será que há alguma área da minha vida que eu preciso de repreensão e de correção, e o Senhor está falando aqui exatamente para corrigir a rota da minha vida? Senhor, será que há algo aqui que eu preciso aplicar na minha vida hoje? Senhor, como é que eu posso, através dessa verdade, me tornar mais parecida contigo nas minhas atitudes? Ou mais parecido contigo? E para finalizar, terceiro e último ponto, versículo 17. Toda escritura é inspirada, útil, a fim de que? Para que? Com a finalidade, é isso que ele está dizendo aqui, com a finalidade de que o homem de Deus, é que fala homem no sentido gênero humano, homem e mulher, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, além da escritura ser inspirada, toda ela, além de toda ela ser útil, ela tem uma finalidade. Diga comigo: as escrituras, diga assim, a Bíblia tem uma finalidade prática. Bata no seu pé, diga: prática na minha vida. É o que ele vai chamar de te tornar apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que obras seriam essas? Eu posso te citar alguns exemplos aqui. Cumprir um chamado na igreja, te tornar apto para ensinar, para pregar o evangelho, te tornar apto para prestar um testemunho através lá da tua empresa, do teu trabalho, do teu empreendimento. São as escrituras que vão te levantar para ser esse testemunho vivo na vida de outras pessoas. É através das escrituras que você vai estar preparado para compartilhar o evangelho. Tem gente que diz assim: pastor, eu não evangelizo porque eu não sei falar de Cristo. Mas sabe comprar, sabe vender, sabe pedir emprestado, sabe falar fofoca dos outros, sabe comentar do filme de não sei o que lá, mas não sabe falar de Cristo.
Sabe o que está faltando? Ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia, eu sou apto, eu fico apto e plenamente preparado. Pastor, eu não falo de Cristo porque eu não sei responder as perguntas. Você não precisa saber responder todas as perguntas. Amém? Não é vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma se alguém chegar e me fizer uma pergunta e eu não souber. Mas eu digo assim, meu irmão, eu não sei. Mas eu sei, quem sabe, eu vou procurar e vou te dar a resposta. Porque nós não precisamos saber de tudo, queridos. Na verdade, Deus não nos deixou saber de tudo. Porque nós somos seres finitos, limitados. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Mas eu quero que você saia daqui sabendo que nessa igreja nós não fazemos aquilo que nos dá na telha. Nós fazemos aquilo que está nas Escrituras Sagradas.